Para qualquer pessoa que visse aquele rapaz limpando mesas e recolhendo bandejas na praça de alimentação, ele era apenas mais um trabalhador invisível. Mas ninguém imaginava que aquele uniforme simples escondia um dos herdeiros mais ricos e poderosos do país. Seu nome real, Eduardo Albuquerque, 31 anos, CEO do Grupo Albuquerque, dono de hotéis, shoppings e empreendimentos luxuosos. Mas naquele momento, Eduardo era apenas Dudu, o funcionário recém-contratado do restaurante popular Bom Sabor. Tudo porque ele estava cansado de ser amado pelo que tinha e não pelo que era. Naquele dia, enquanto terminava de recolher um guardanapo do chão, ouviu uma voz doce atrás de si. Ei, posso te ajudar com isso? Ele virou e viu a mulher mais linda que já tinha cruzado seu caminho. Cabelos castanhos, presos de forma simples, uniforme do caixa, sorriso tímido e olhos que brilhavam com sinceridade. Obrigado, ele respondeu um pouco sem graça. Você é novo aqui, né? Eu sou a Clara, ela disse, estendendo a mão. Ele apertou a mão dela com cuidado, como se estivesse tocando algo precioso. Ali, naquele aperto de mão, algo nele despertou. Um sentimento que nem todo o dinheiro do mundo havia conseguido comprar. Mas ele não poderia dizer quem realmente era. Não ainda. Será que finalmente encontrei alguém que pode me amar, sem saber que sou milionário? Ele precisava descobrir. Se essa história já te prendeu logo no início, deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar o resto. Nos dias que se seguiram, Dudu e Clara se aproximaram de forma natural, como se o destino tivesse colocado os dois ali para finalmente preencher aquilo que faltava em cada um. Enquanto dobravam guardanapos atrás do balcão, riam de histórias bobas. Enquanto carregavam bandejas para a cozinha, trocavam olhares tímidos. E, nos intervalos, sentavam juntos para comer o prato simples que o restaurante oferecia aos funcionários. Você tem sonhos, Dudu? Clara perguntou certa tarde, curiosa. Ele quase soltou uma risada de nervoso. Se ela soubesse quem ele realmente era, que sonhos poderiam faltar ao herdeiro de uma fortuna? Mas respirou fundo e respondeu a verdade. Não sobre sua vida, mas sobre seu coração. Sim, eu sonho em encontrar alguém que goste de mim pelo que eu sou, sem segundas intenções. Clara sorriu, com aquela doçura natural que não pode ser imitada. Esse é o sonho mais bonito que alguém pode ter. Ela também abriu a alma. Eu quero dar uma vida melhor para minha mãe. Ela sempre abriu mão de tudo por mim. Só quero retribuir. A sinceridade dela o marcou profundamente. Ali não havia luxúria, não havia ganância, havia amor. Mas esse amor nascia em um terreno perigoso, porque quanto mais Clara se encantava pelo humilde Dudu, mais Eduardo temia a reação dela quando descobrisse que ele era um milionário. Será que ela vai me odiar quando souber a verdade? O tempo passou, e cada conversa, cada sorriso e cada toque de mãos transformava aquela amizade em algo muito maior. Dudu, ou melhor, Eduardo, se pegava pensando em Clara, até nos momentos em que deveria estar pensando em milhões de reais e reuniões de investidores. Ele nunca tinha sentido aquilo antes, não daquele jeito. Certa noite, após o expediente, Clara ajustava a camisa no crachá quando ele criou coragem. Você já jantou? Perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Ainda não, ela respondeu com um sorriso. Mas estou sem dinheiro até cair o pagamento. Eduardo riu de leve. Eu conheço um lugar bom, bem simples. A gente podia ir, se você quiser. Clara olhou para ele por alguns segundos. Aquela pausa dizia mais do que palavras. Ela também estava começando a sentir. Eu adoraria, respondeu enfim. Foram a uma lanchonete próxima, dividiram uma batata frita e riram até doer a barriga. E quando Clara encostou a cabeça no ombro dele, enquanto voltavam para casa, Eduardo sentiu o mundo parar.
Mas ao mesmo tempo em que seu coração se enchia, a verdade se aproximava para cobrar um preço. Seu celular vibrou. Era seu assistente pessoal. Amanhã às 8h, reunião na sede. Seu pai quer falar urgentemente. Estão dizendo que o senhor está sumido. Ele desligou na hora. Clara percebeu a preocupação no rosto dele. Tá tudo bem? Ela perguntou. Tá sim. Mentiu. Mas posso te contar um segredo algum dia? Ela sorriu inocente. Eu espero o tempo que for. Eduardo engoliu em seco. Porque o segredo que ele escondia poderia destruir tudo aquilo que estava nascendo entre os dois. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, Dudu estava visivelmente diferente, mais distraído, mais tenso. Clara percebeu de imediato. Ela sempre percebe. Você tá estranho hoje. Ela comentou, enquanto colocavam bandejas no balcão. É só um problema pessoal. Ele desviou o olhar. A verdade é que o problema pessoal tinha chegado na forma de 2 homens de terno e gravata, observando-o de longe, atrás da praça de alimentação. Os seguranças de sua família o encontraram. Senhor Eduardo, um deles sussurrou ao se aproximar. Precisamos que volte agora. Seu pai está furioso. Não me chamem assim aqui. Eduardo respondeu entre dentes, afastando-os. Estou ocupado. Clara viu a cena e sua expressão mudou. Desconfiança. Eduardo? Ela repetiu em voz baixa, surpresa. Esse é seu nome? Ele ficou parado, sem resposta, sem coragem. Dudu, quem é você de verdade? Ela perguntou e dessa vez havia medo no olhar dela. Ele tentou falar, mas as palavras pareciam presas. Depois eu te explico. Eu prometo. Clara não insistiu, mas dentro dela uma pequena dor começou a nascer. Uma dor chamada desconfiança. Mais tarde, ela viu uma cena que a deixou ainda mais confusa. Eduardo estava no estacionamento, ao lado de um carro preto de luxo, com motorista, e novamente com os homens de terno. Ela ficou parada por alguns minutos, observando aquele gari pobrezinho entrar em um carro que custava mais do que toda a vida dela. O coração dela apertou. O que ele estava escondendo? E por que estava mentindo para ela? Clara não conseguia dormir naquela noite. A imagem de Eduardo entrando no carro de luxo não saía da sua cabeça. No dia seguinte, ela chegou mais cedo ao trabalho, com o coração pesado. Eduardo também parecia nervoso, como se já soubesse o que estava por vir. Mas nada poderia prepará-lo para o tom frio na voz dela. Dudu, ou Eduardo, eu preciso entender quem é você. Ele engoliu em seco. Clara, eu queria te contar no momento certo, só não achei que seria assim. Você mentiu para mim? Ela interrompeu com os olhos marejando. Eu não menti, só não disse toda a verdade. Ela deu um passo para trás. E qual é toda a verdade? Eduardo respirou fundo, o medo correndo por suas veias. Eu só queria saber como é ser visto como uma pessoa normal. Queria saber se alguém poderia gostar de mim sem saber do meu dinheiro. Então você usou todos nós como experiência? Clara rebateu. Aquela frase acertou mais do que um golpe no peito. Não, Clara, você foi a única pessoa de verdade que conheci. Você é especial para mim. Mas a dor já havia tomado conta do coração dela. Eu não sei o que é verdade e o que é mentira agora. Ela tirou o avental e o crachá, as mãos tremendo. Eu acho melhor você me deixar em paz. E foi embora, sem olhar para trás. Eduardo sentiu sua alma desmoronar. Ele tinha tudo, mas sem ela não tinha nada. Após o afastamento doloroso de Clara, Eduardo foi forçado a retornar à vida que ele nunca quis completamente. Reuniões, gravatas, contratos, cifras milionárias. Sentado na cabeceira da enorme mesa de reuniões, cercado de executivos que só o bajulavam para manter o próprio emprego, ele sentia uma falta que nenhum dinheiro preenchia.
Enquanto o chefe de marketing apresentava números altíssimos de faturamento, Eduardo só conseguia pensar nela. Senhor, o senhor está bem? Perguntou um dos diretores. Eduardo piscou, voltando para a realidade. Estou. Continuem. Mas por dentro, ele estava em pedaços. Ele pegou o celular e abriu as mensagens com Clara. Nenhuma resposta, nenhuma visualização. É como se ela tivesse desaparecido. E, de certa forma, tinha. Clara, agora sem emprego, havia voltado para trabalhar como diarista para ajudar nas despesas de casa. Ela sorria para a mãe, mas no fundo estava despedaçada. Como pude acreditar em alguém que mentiu sobre quem é? Ambos estavam sofrendo, ambos queriam se falar, mas o orgulho e o medo os mantinham afastados. À noite, no quarto amplo e luxuoso da mansão, Eduardo encarava o teto sozinho, pensando: eu trocaria tudo isso, qualquer fortuna, por só mais uma chance de vê-la sorrir para mim. Ele sabia que precisava fazer algo, e dessa vez seria com a verdade inteira. No dia seguinte, Eduardo tomou coragem, sem disfarces, sem mentiras, sem uniforme de gari. Ele foi até a casa de Clara dirigindo seu carro mais simples, ainda assim mais caro que qualquer bem dos moradores da rua humilde onde ela vivia. Bateu palmas no portão de ferro, o coração acelerado como nunca. A mãe de Clara a atendeu, uma senhora simples, com olhar bondoso, porém cansado. Bom dia, meu nome é Eduardo. Eu trabalho com sua filha. Antes que ele pudesse continuar, Clara apareceu na porta. Ao vê-lo ali, ficou completamente imóvel. O que você quer? Ela perguntou seca. Eduardo engoliu a dor do tom dela e respirou fundo. Clara, deixa eu te contar tudo. Meu nome completo é Eduardo Albuquerque. Eu sou o dono do shopping onde a gente trabalhava. Claro que é, ela retrucou com ironia. Só podia mesmo ser a maior mentira da sua vida. Eduardo pegou sua carteira e mostrou sua identidade. O nome estava lá, a verdade estava lá. Mas a confiança dela tinha ido embora há muito tempo. Você me enganou desde o começo, disse Clara. E agora quer que eu acredite que tudo sempre foi verdadeiro? Os olhos de Eduardo marejaram. Foi verdadeiro para mim, cada segundo. Clara desviou o olhar, lutando contra as lágrimas. Eu tenho outras preocupações agora. Minha mãe está doente. Eu não tenho tempo para mentiras, nem para milhões. Ela entrou e fechou o portão. Eduardo ficou ali parado, destruído por dentro. A verdade tinha chegado, mas tarde demais. Eduardo ficou parado diante do portão fechado, tentando processar tudo o que Clara acabara de dizer. A mãe dela estava doente. Isso fez seu coração apertar ainda mais. De dentro da casa, ele conseguiu ouvir tosses fortes. Não eram tosse comum. Eram de quem sofre há muito tempo. Eduardo voltou para o carro, mas não foi embora. Ficou ali sentado, lutando contra a vontade de simplesmente desistir. Mas desistir nunca foi uma opção para ele, não quando se tratava de Clara. Ele pegou o celular, fez uma ligação rápida e objetiva. Doutor Henrique, quero que o senhor venha até aqui agora. É urgente. 30 minutos depois, uma SUV preta parou ao lado da dele. Era o melhor médico particular de sua família. Eduardo se apresentou novamente na porta da casa de Clara. A mãe dela atendeu, surpresa ao ver o médico ao lado dele. Por favor, deixe-nos ajudá-las. Eduardo pediu, com sinceridade transbordando dos olhos. A mãe de Clara tentou recusar por orgulho. Nós não temos dinheiro para pagar. Quem falou em pagamento? Eduardo interrompeu suavemente. Isso é um favor meu. Clara apareceu atrás da mãe, apreensiva. O que você está fazendo aqui de novo? Eduardo respirou fundo. Clara, me perdoa. Eu sei que errei. Mas deixa eu fazer ao menos uma coisa certa na sua vida. Olhou para a mãe dela. Posso examiná-la? Clara ficou imóvel, o coração em guerra.
A lógica dizia não, mas o amor, por sua mãe, dizia sim. Depois de alguns segundos angustiantes, ela finalmente respondeu com a voz baixa. Entre. Eduardo sorriu com lágrimas nos olhos. A primeira porta havia se aberto, para ele voltar à vida dela. A visita do médico mudou o clima dentro daquela pequena casa. A mãe de Clara, Dona Marlene, inicialmente desconfiada, foi aos poucos se permitindo acreditar que talvez aquele jovem de terno elegante não estivesse ali por falsidade. O doutor Henrique examinou cuidadosamente a paciente no quarto humilde. Após alguns minutos, ele voltou à sala com um semblante sério, mas esperançoso. Clara, sua mãe tem uma pneumonia mal curada. Ela precisa de tratamento imediato, exames e alguns dias de acompanhamento. Mas ela vai ficar bem. Clara se encheu de emoção, as lágrimas descendo sem controle. Graças a Deus, ela sussurrou, abraçando a mãe. Eduardo então se aproximou, com voz suave, porém firme. Eu já organizei tudo. Amanhã de manhã, uma ambulância particular vai levá-la para a clínica que sempre cuidou da minha família. Ela terá o melhor tratamento, sem nenhum custo. Clara olhou para ele pela primeira vez, não com raiva, mas com gratidão. Uma pequena rachadura começou a abrir no muro que ela havia erguido entre eles. Mas por quê? Ela perguntou emocionada. Por que fazer isso se eu só te afastei? Eduardo respirou fundo. Porque eu não vim aqui para te pedir amor, Clara. Olhou diretamente nos olhos dela. Eu vim para merecer. Aquelas palavras atravessaram o coração dela como um raio. Dona Marlene segurou a mão da filha. Filha, às vezes, Deus manda anjos disfarçados para nossa vida. Clara tentou segurar o choro, mas não conseguiu. O coração dela ainda queria acreditar. E Eduardo sabia. Ele estava mais perto do perdão do que jamais esteve. Enquanto Dona Marlene era encaminhada para a clínica, Eduardo precisou retornar à empresa. Mas dessa vez, com uma missão pessoal clara. Ele iria escolher Clara, mesmo que isso custasse todo o resto. Ao chegar à sala de reuniões, encontrou o pai, Alberto Albuquerque, rígido como sempre, sentado na enorme mesa de mármore. Onde você esteve? O pai perguntou seco. Abandonou reuniões, ignorou investidores. O que está acontecendo com você, Eduardo? Ele respirou fundo. Era hora de enfrentar tudo de uma vez. Eu encontrei algo que dinheiro nenhum compra, Eduardo disse. Amor verdadeiro. O pai revirou os olhos. Uma garota pobre. Você perdeu o juízo. Nós temos uma imagem a zelar. Você vai se casar com a filha do magnata Ferretti, como já estava acordado. Eduardo se levantou devagar, firme. Eu nunca aceitei esse acordo. Eu nunca amei aquela mulher. E eu não vou vender meu futuro pelo orgulho dos outros. Alberto ficou furioso, bateu na mesa. Você tem ideia do que está arriscando? Eu posso tirá-lo da presidência agora mesmo. Eduardo encarou o pai nos olhos. Se for o preço para viver um amor de verdade, então tire. A sala ficou em silêncio. Todos os executivos assistiam à cena, chocados. O pai respirou pesado, tomado pelo orgulho. Então está feito. Você está fora. A segurança virá te acompanhar até a porta. Os guardas se aproximaram. Eduardo só sorriu, porque naquele momento ele tinha perdido tudo, menos aquilo que realmente importava. Com o coração em paz pela primeira vez em muito tempo, Eduardo deixou a mansão da família sem olhar para trás. Sem carro, sem seguranças, sem fortuna. Apenas com a roupa simples que tinha no corpo e o amor que carregava no peito. Ele foi a pé até a clínica onde Dona Marlene estava internada. E ao entrar no quarto, viu Clara segurando a mão da mãe, com olheiras profundas, mas um olhar cheio de fé. Ela se levantou ao vê-lo. Não havia mais raiva nos olhos dela, apenas confusão e saudade. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou baixinho. Eduardo deu um sorriso tímido e sincero. Vim ver como sua mãe está e te contar a verdade inteira.
Clara franziu a testa. Eu não sou mais presidente da empresa. Ele continuou. Meu pai me tirou do cargo. Eu não tenho mais o dinheiro que tinha. Engoliu seco. Eu perdi tudo. Por você. Clara ficou sem ar. Por mim? Por quê? Ele deu um passo à frente, com lágrimas nos olhos. Porque eu prefiro ser um homem pobre ao seu lado, do que ser milionário ao lado de alguém que não ama quem eu sou de verdade. As lágrimas dela finalmente caíram. Ela tocou o rosto dele com carinho. O mesmo carinho que ele nunca recebeu do mundo, cheio de cifras onde vivia. Eu só queria verdade, Eduardo. Só isso. E a verdade é que eu te amo, Clara, com tudo que sou e com tudo que não tenho mais. Ela sorriu em meio às lágrimas. Foi então que Dona Marlene, ainda fraca, murmurou. Deus uniu o que nenhum luxo do mundo pode separar. E Clara abraçou Eduardo com toda a força. Ele, enfim, estava de volta ao lugar onde sempre pertenceu, dentro do coração dela. Com o tratamento adequado, a saúde de Dona Marlene melhorou rapidamente. Ela recuperou o brilho no olhar e fazia questão de dizer a todos que aquele rapaz foi um milagre enviado por Deus. Durante esse tempo, Eduardo e Clara se tornaram inseparáveis. Sem carros de luxo, sem ternos caros, sem mansões, apenas os dois. E um amor puro que crescia a cada gesto sincero. Mas o destino ainda tinha um último capítulo emocionante para escrever. Numa tarde, quando Eduardo e Clara estavam no jardim da clínica, uma limusine preta estacionou na frente do hospital. De dentro saiu Alberto Albuquerque, o pai de Eduardo. Sério, porém com uma expressão que não era mais de arrogância, e sim de arrependimento. Ele se aproximou devagar. Filho, a voz saiu quase trêmula. Eu errei, suspirou fundo. Eu achei que riqueza era sobre dinheiro. Mas percebi que riqueza de verdade é aquilo que você ensinou ao abrir mão de tudo. Eduardo ficou surpreso. Nunca viu o pai daquele jeito. Alberto, então, encarou Clara com respeito. Obrigado por fazer meu filho enxergar o que eu nunca consegui mostrar. Clara sorriu, emocionada. O pai colocou uma caixa pequena na mão de Eduardo. A empresa é sua novamente, mas espero que você a administre com o coração que aprendeu a ter. Dentro da caixa, um anel simples, porém cheio de significado. Eduardo se ajoelhou diante de Clara. Eu perdi tudo para te ganhar, e hoje eu quero ganhar o direito de estar ao seu lado para sempre. Clara, você aceita se casar comigo? Com lágrimas transbordando, ela respondeu. Eu aceito. Eu te amo. Pelo homem que você é. Os aplausos dos médicos e pacientes preencheram o jardim. E assim, o milionário que se disfarçou de pobre descobriu que o amor é a maior fortuna que existe. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Comente. O verdadeiro amor não vê o dinheiro. E se inscreva no canal para mais histórias emocionantes.